Olá pessoal, estou de volta aqui no canal para trazer mais um conteúdo para vocês. No tema de hoje eu trago uma questão que é muito discutida, muito debatida, que é: quem é a pedra de Mateus 16:18? Pedro ou Jesus? Bom, antes que eu comece a comentar sobre este assunto, peço que você siga lá minha página no Instagram, essa aí, Exegese Bíblica. Estou sempre postando lá coisas relacionadas à teologia. Hoje postei uma caixinha de perguntas e eu vou estar postando com mais frequência, beleza? Então sigam lá, o link está aqui na descrição, é só você clicar e você vai ser direcionado para lá, beleza? Também, caso você tenha interesse de estudar grego do Novo Testamento, fazer um curso de hebraico do Antigo Testamento e um curso de teologia. Todos esses cursos que eu ofereço, né, são cursos que foram escritos diretamente por mim, tá? Eu sou o autor de todos esses três cursos, beleza? Curso de grego, curso básico ao avançado, o de hebraico também, e o de teologia ele já é um curso mais completo, beleza? Então é isso aí. Caso você tenha interesse, é só você entrar aqui na descrição e se comunicar comigo no meu WhatsApp ou na minha página, no caso, essa aí, certo? Então, que Deus abençoe a todos e vamos lá. Bom, pessoal, voltando para o texto, né, de Mateus 16:18, que é um texto bastante polêmico, gera aí algumas interpretações, eu quero primeiramente esclarecer aqui algumas questões, tá? Para que as pessoas não fiquem comentando aquilo que eu já comentei, tipo perguntando: isso aqui é o que e aquilo ali, porque assim tem muita gente que acompanha aqui e não assiste o vídeo todo, assiste 5 minutos e deixa para lá e pronto, né? E muitas vezes comenta, né? Só que comenta algo que eu já falei, só que como não assistiu tudo, aí fica perdendo partes, certo? Então, caso você queira comentar, pode comentar, só que assista o conteúdo completo, assista o vídeo todo, para você entender como vai ser argumentado aqui as questões, beleza? Então, é isso aí, vamos às questões. Primeiro ponto, né? Existem várias interpretações sobre esse texto, eu vou citar todas aqui. Primeira interpretação: a pedra aqui, essa pedra aqui, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, essa pedra seria Jesus. Essa é a primeira interpretação. Você vai achar, né, basicamente aí em bíblias de estudo e comentários mais simples, né, você vai encontrar essa interpretação. Uma segunda interpretação é que Pedro é a pedra. Só que aqui tem uma questão importante que precisa ser falada e que muitas pessoas não sabem. Existem dois tipos de sentido, tá? A Igreja Católica, quando ela aplica esse termo a Pedro, ela aplica com um certo exagero, digamos assim, né? Ela vai dizer da questão ali do primeiro Papa, não sei o que, uma autoridade suprema sobre Pedro, certo? Muitos cristãos que são protestantes, que defendem também que Pedro é a pedra, eles já não veem esse sentido aí, certo? Geralmente, Pedro ser a pedra está mencionando o papel de Pedro como o confessor do versículo 16. Tá? Então, nesse sentido, ele seria a pedra, no sentido de confessor. E eu vou mostrar aqui alguns estudiosos que defendem essa posição, certo? Então prestem bem atenção, existem essas duas vertentes relacionadas a Pedro. Uma terceira está ligada ao discurso de Pedro no versículo 16, ou seja, quando Pedro fala: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, então aquilo ali seria a pedra para algumas pessoas, certo? E uma quarta posição é que a pedra é tanto Pedro quanto os outros discípulos, tá? Então tá, vamos lá. Para quem defende que Jesus é a pedra aqui, entende que o argumento, né, mais, digamos, pesado é falar da distinção do termo
Petros, que é esse termo aqui que eu estou marcando, e Petra. Ou seja, Petros significa pedra, aquela pedra que se move, que você consegue jogar com a sua mão. Já o termo Petra é uma rocha, né? Algo muito pesado que você não consegue mover. Então Pedro é uma pedrinha e Jesus é a rocha. Essa seria a interpretação. No entanto, essa interpretação ela leva a alguns problemas, tá? Por quê? Porque quando nós pegamos o sentido de Petros e Petra no período clássico, do grego clássico e nos escritos pré-cristãos, de fato nós vemos uma diferença nos significados dessas duas palavras, certo? Porém, quando nós chegamos no século I, no século I, o sentido parece não ter lá tanta diferença assim. Eu vou aqui apresentar para vocês algumas obras, né, que vão falar exatamente sobre isso. Então, por exemplo, eu tenho aqui o comentário histórico-cultural, né, do Craig Keener, que é esse comentário aqui, ó. Craig Keener, ele vai dizer o seguinte aqui, ó. Em aramaico, Pedro e pedra são a mesma palavra. Em grego, como aqui, são termos cognatos que no período, quando esse texto foi escrito nessa época, eram usados de forma intercambiável, ou seja, uma ou outra teria o mesmo sentido, a mesma ideia. Então, segundo Craig Keener, na época, as duas palavras, tanto Petros quanto Petra, não tinha digamos, essa diferença assim, né, como as pessoas falam, certo? Então, esse aqui é o comentário histórico cultural. Aqui eu tenho também a obra do William Demause, que é essa obra aqui, ó, Léxico Grego do Novo Testamento, né? Olha o que William Demause fala, ó. Petros, aqui, ó, Petros, pedra. No Novo Testamento, a tradução grega do apelido Cefas, dado ao apóstolo Simão, e tendo, portanto, o mesmo sentido de Petra. Olha isso aqui, ó, o mesmo sentido de Petra. Então quer dizer, essa ideia de que Petros é uma coisa e Petra é outra, né? Me parece que isso não é tão bem atestado num período do Novo Testamento. Claro que no período clássico, como eu vou mostrar aqui, isso realmente existia. Só que no Novo Testamento, o que a gente tem? A gente tem o texto ali em grego, aqui, o texto de Mateus ele é escrito em grego, só que esse grego ele tem uma mentalidade aramaica, né? Porque Jesus, logicamente, ele falou isso aqui em aramaico. E quando ele fala isso em aramaico, não existe distinção de Petros e Petra. Não existe. Então Cristo falou o seguinte: pois também eu te digo que tu és Quefas, e sobre esta Quefas edificarei a minha igreja. Ou seja, o texto fica muito claro. Se não tinha diferença quando Jesus ele usou em aramaico, como é que eu posso colocar essas duas diferenças no texto? Se na fala de Jesus não existia essa distinção. Entende? Então, por esse motivo que Petros e Petra aqui, eles são usados de forma intercambiável, sem distinção, certo? Por quê? Por causa do aramaico. D.A. Carson, ele também comenta sobre isso em seu comentário, esse comentário aqui, ó, de Mateus. D.A. Carson ele faz um comentário exatamente sobre isso, né? E o nosso querido A.T. Robertson, que é esse aqui, o comentário de Mateus e Marcos, né, à luz do Novo Testamento grego, ele vai comentar dizendo que não devemos se apegar a essa distinção de Petros e Petra,
porque a fala ela foi dita originalmente em aramaico. Então, uma coisa que nós temos que entender é o texto é em grego, mas com uma mentalidade hebraica. E isso é importante quando nós vamos interpretar, por quê? Porque nós não fugimos do contexto original. Por isso que quando a gente olha um texto que tem um sentido grego, a gente tem que buscar o sentido grego. Quando é um sentido aramaico, nós temos que recorrer a esse sentido, já que originalmente a fala seria essa, não é? Então, dito isto, né, essa posição de que Jesus é a pedra aqui é uma posição muito forçada por diversos motivos, né? A minha posição é que Pedro de fato é a pedra aqui de forma inquestionável. E eu vou mostrar aqui os vários motivos que me levam a crer nisso. Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui, ó. Vamos contextualizar essa passagem, certo? Para nós entendermos aqui algumas questões. Aqui é o versículo 16, certo? Mateus 16 e 16. O texto diz: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Preste atenção. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Declaração de Pedro. Aí no versículo 17, Jesus responde: Disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Presta atenção nessa questão aqui, ó. Que não foi a carne ou o sangue que revelou isso a Pedro, de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas o próprio Pai que está nos céus que revelou isso a Pedro. Preste bem atenção nisso, certo? Aí entra o versículo 18. O versículo 18, ele começa com uma expressão de ênfase, que é essa expressão aqui, ó. Cagou de soi lego. Pois também eu te digo. Preste atenção nessa frase aqui, ó. Esse também, esse também aqui, pessoal, ele é extremamente significativo. Por quê? Porque Jesus acabou de falar no versículo anterior que foi o Pai que revelou a Pedro, certo? Aí Jesus fala: eu também te digo. Ou seja, como o Pai revelou algo a tu, Pedro, eu também vou revelar outra coisa, eu também vou te falar outra coisa. E aí ele fala: pois também eu te digo que tu és Pedro. Isso aqui Pedro sabia, ele sabia que Pedro era Pedro, né? Lógico, né? Aí entra: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então vamos lá. Jesus, quando ele usa esse também aqui, também eu te digo, ele está direcionando essa fala a Pedro. Tu és Kefas. Em aramaico, originalmente na fala, tu és Kefas. E sobre esta Kefas edificarei a minha igreja. Note que existe uma mudança de sujeito aqui. Aqui ele usa a primeira pessoa. Eu te digo. O verbo aqui, ó, lego, está na primeira pessoa. Por quê? Porque essa última letrinha aqui, ela indica isso, que é o presente do indicativo ativo da voz ativa da primeira pessoa. Então, é Jesus que está dizendo. Dizendo o quê? Rote que, su ou si, que no caso é tu, ei, o verbo és e Petros. Então eu tenho o sujeito, que é o si, que é o tu, e o predicado, que é Petros. Tu és Pedro. Então, esse tu aqui, que é o pronome pessoal da segunda pessoa, está fazendo menção a quem? A Pedro. Beleza. Tu és Pedro. Aí, essa parte aqui é importante também, ó, esse e. Porque esse e é o kai. O kai aqui, o que é o kai, né? Ele aqui está funcionando como uma conjunção aditiva. Ela vai continuar a frase. Jesus ele está dizendo que Pedro que Simão é Pedro, é Kefas, e
aqui, ó, e está continuando a ideia, e sobre esta pedra eu edificarei. Note que aqui Jesus, ele não é o fundamento, ele é o construtor. É ele que vai construir. Então aqui, ó, o verbo oikodomesso está o que no futuro, por causa dessa letrinha aqui que eu estou frisando. Eu sei que ele está no futuro por causa dessa letrinha aqui, ó, que eu estou marcando aqui, ó. E esse o indica a primeira pessoa. Então essas duas letras so indicam o futuro. Eu edificarei. Então houve uma mudança de sujeito. O versículo 17, o Pai revelou algo a Pedro, e no 18, Jesus também está revelando, coisa que Pedro ele não sabia. E aí diz que ele é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Outro detalhe, se aqui Jesus ele quisesse falar que ele mesmo é a pedra, ele poderia colocar aqui um mas, uma conjunção adversativa. Tu és uma pedra, mas eu sou a rocha, eu sou a pedra. Entende? Mas ele não usou esse mas, ele usou uma conjunção aditiva. E tu és Pedro, e não só tu és Pedro, como eu vou edificar a igreja sobre ti. Aí vem a questão, o que é esse edificar a igreja sobre Pedro? Eu vou mostrar aqui alguns comentários, algumas questões sobre isso. Outra questão, quando você tem o taute te petra, que é esta pedra, esse taute aqui, né, o que é o pronome demonstrativo, esta pedra, toda vez que eu vi essa expressão sendo usada, um pronome demonstrativo sempre é usado para outra pessoa, nunca para si mesmo. Isso é um detalhe importante. Outra coisa, o taute, que é o pronome demonstrativo, ele pode ser substituído pelo pronome pessoal da segunda pessoa, tu. Nós vemos isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, né, quando Jesus ele está saindo das águas, o texto diz que uma voz do céu falava: este é meu filho amado. Ali você tem o este, que é um pronome demonstrativo. Quando você pega a mesma passagem no Evangelho de Marcos, o que você encontra? Você encontra um pronome pessoal da segunda pessoa. Tu és meu filho amado. Então note, Mateus ele usa este é meu filho amado, e Marcos ele usa tu és meu filho amado. Então quer dizer, houve ali uma troca de pronome, de demonstrativo para pessoal da segunda pessoa. Se nós fizermos isso aqui, fica mais claro ainda. Então a ideia seria: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre tu edificarei, e sobre tu, no caso é esta pedra, né, edificarei a minha igreja. Então esse é outro ponto que é importante. Primeiro ponto, Jesus ele está revelando algo a Pedro, porque o Pai revelou antes, então ele também está revelando. Esse é o primeiro motivo. Então ele usa esse também, né, que traz uma ideia de ênfase. Toda vez que se fala só lego, que no caso é te digo, quando se usa essa expressão te digo, sempre a fala é direcionada a outra pessoa e não a si mesmo. Não tem como isso. Eu analisei todas as ocorrências e sempre é assim. Sempre se fala te digo e fala da outra pessoa. Então isso fortalece ainda mais a ideia de que Pedro é essa pedra. Terceira questão é aqui a conjunção e, que se Cristo quisesse falar que ele é a pedra, ele poderia usar uma conjunção adversativa, mas ele não fez. Ele usa uma aditiva continuando o que ele estava falando. Ele está falando que Pedro não só é Pedro, mas também que ele iria edificar a igreja sobre Pedro. Esse é o terceiro ponto, né? O quarto ponto é que no versículo seguinte, no versículo 19, ele fala: e eu te darei a chave do reino dos céus. Olha isso aqui, ó, pronome
pessoal, te darei. Jesus está falando que vai dar a chave do reino dos céus a Pedro. Olha a autoridade que ele está dando a Pedro. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Ou seja, ele está dando autoridade a Pedro. Se o versículo 19 está sendo direcionado a Pedro, como é que o versículo 18 houve uma mudança de Pedro para Jesus e depois voltou para Pedro de novo no versículo seguinte? Então essa é outra questão, né? Então, dentro desses 4 pontos, né, eu vejo que essa posição ela tem muito argumento para defender que Pedro é a pedra aqui. Quinta questão. O termo edificarei, que é esse termo aqui, ó, edificarei, é esse termo grego aqui, ó, oikodomesso, né? Oikodomesso. Esse termo aqui ele está no futuro, certo? Futuro do indicativo ativo da primeira pessoa. Eu edificarei. Note, edificar é o que? É o construtor. Jesus aqui ele está sendo o construtor, não o fundamento. Isso fortalece ainda mais a ideia de que a pedra aqui não é Jesus. Por quê? Porque ele é o edificador, ele é o arquiteto. Então esse é outro ponto. O termo edificar é construir. Quando Jesus ele vai para os céus em Atos, né, capítulo 1, o que ele faz? Ele vai embora, os discípulos ficaram aqui. Quem é que dá o primeiro discurso que converte praticamente 3.000 almas? E depois dá um segundo discurso e converte praticamente 5.000 almas. Quem foi? Foi Pedro. Então Jesus ele está edificando, construindo a igreja por meio dos seus apóstolos, dos seus discípulos que ficaram aqui e deram continuidade ao trabalho dele. Então, nesse sentido, ele está edificando, está construindo a igreja por meio inicialmente de Pedro e depois dos outros discípulos e sucessivamente, né, pelos outros cristãos que iriam fazer esse papel. Certo? Então, essa é a minha posição sobre esse texto. Agora eu vou mostrar aqui para vocês algumas questões interessantes sobre eruditos falando sobre isso, né? Vamos lá. Cadê? Aqui, ó. Essa obra é obra do Vicente, Estudo no Vocabulário Grego do Novo Testamento, volume 1, certo? Tem ali também o volume 2. Olha o que o Vicente ele comenta sobre isso, né? Ele fala assim, sobre esta pedra, epitautete petra. Ele fala, a palavra é feminina e significa uma rocha, em distinção de uma pedra ou pedregulho petros discutido anteriormente. Aqui ele está falando do período do grego clássico, tá? Aí ele vai dizer, utilizada para descrever uma saliência de rochas ou pico rochoso. Em Homero, a rocha Petren, que Polífemo coloca na entrada da sua caverna, é de volume tão grande que nem 22 carros puxados a cavalo foram capazes de removê-la. E a rocha que ele arremessou aos navios de Ulisses em retirada, com a sua queda criou uma onda no mar que trouxe os navios de volta à terra. O vocábulo não se refere a Cristo como uma rocha. Olha só. O vocábulo não se refere a Cristo como uma rocha, distintamente de Simão, uma pedra, nem a confissão de Pedro, mas ao próprio Pedro. Vicente concorda que aqui se refere ao próprio Pedro, em um sentido definido pela sua confissão prévia, como uma pessoa iluminada pelo Pai do céu. Ou seja, Vicente está argumentando exatamente como fez Craig Kinner, de que Pedro é a pedra naquele papel de confessor.
Então esse é o ponto. Não tem nada a ver com o que a Igreja Católica fala. Aí ele continua. A referência a Petra, a Cristo, é forçada e artificial. Concordo plenamente. A referência óbvia da palavra é a Pedro. O pronome demonstrativo esta refere-se naturalmente ao termo anterior mais próximo. E além disso, a metáfora perde a sua força, já que Cristo aparece aqui não como o fundamento, mas como o arquiteto. Sobre esta rocha edificarei. Foi exatamente o que eu comentei. Jesus aqui ele é o construtor e não o fundamento. Aí continua. Como já vimos, Cristo é o grande fundamento, a principal pedra de esquina, mas os escritores do Novo Testamento não reconhecem qualquer impropriedade na aplicação de certos termos que são aplicados a Cristo, também aos membros da sua igreja. Por exemplo, o próprio Pedro, 1 Pedro 2,4, chama Cristo de pedra viva. E, no versículo 5, dirige-se à igreja como sendo as pedras vivas. Exatamente. Uma coisa que o pessoal confunde muito, né? É quando existe um termo que é aplicado a Cristo, então em todo outro lugar tem que ser aplicado a Cristo também, e não é bem assim, né? Como esse texto aqui de 1 Pedro 2,4. O próprio Pedro ele chama Cristo de pedra viva e também chama a igreja de pedras vivas, né? Então quer dizer, se aplica ao mesmo propósito. Ele continua. Em Apocalipse 21:12, os nomes dos 12 apóstolos aparecem nas 12 pedras que servem de fundamento para a cidade celestial. Em Efésios 2:20, lemos: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, isto é, que foram lançados pelos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então quer dizer, quando nós temos esse texto aqui de Efésios 2:20, ele pode ser muito bem traduzido assim, edificado sobre o fundamento que é os apóstolos, ou que são os apóstolos e os profetas, ou seja, os próprios apóstolos são o próprio fundamento da igreja nesse sentido, não como Cristo é, claro, né? Cristo ele é o fundamento de forma individual, não é o caso aqui, né? Porque também pode ser aplicado aos próprios apóstolos sem nenhum problema. Uma outra obra, essa aí, a chave linguística do Novo Testamento grego, inclusive eu tenho ela aqui também, né? Vou mostrar aqui para vocês. Essa chave aqui, chave linguística do Novo Testamento grego, ela vai dizer o seguinte aqui, vamos lá, né? Aqui, ela vai dizer assim: cagou, eu de minha parte, né? Hot deve ser recitativo, tal. Aqui, Petra, rocha. Esta rocha refere-se sem dúvida nenhuma a Pedro. Olha só. Esta rocha refere-se sem dúvida nenhuma a Pedro, que graças à revelação divina lhe foi concedido. Aí continua. Consistiu a pedra fundamental da comunidade do Messias como o novo povo de Deus. Ele fala: a melhor explicação para a alternância entre Petros e Petra é a seguinte: a palavra aramaica kefá, que está na base tanto da expressão Petros, kefas, quanto provavelmente também de Petra, pode significar tanto pedra, importante significado de Petros, como também rocha, Petra. Ao passo que em grego entrava em cogitação tão somente Petros como um nome de homem, por causa do gênero, o sinônimo parcial de Petra, veja, sinônimo parcial de Petra. Com grande afinidade etimológica, era apropriado para ressaltar o aspecto revelante nesta passagem. Então, quer dizer, a chave linguística, ela entende que aqui, sem dúvida nenhuma, refere-se a Pedro, graças à revelação divina que lhe foi concedida. Ele vai explicar ali a questão do termo em aramaico,
que está na base tanto da expressão Petros quanto provavelmente de Petra, foi exatamente isso que Craig Keener comentou, né? Que eu mostrei aqui, certo? Então, a chave linguística é que eles não são católicos, né? Eles são protestantes, até onde eu sei, e eles defendem que Pedro é a pedra. Esse comentário aqui é o comentário do William Hendrickson. Esse comentário aqui, ó, aquele comentáriozinho vermelho, né? Ele vai dizer o seguinte, aqui, ó, o significado é: tu és Pedro, isto é, rocha, e sobre esta rocha, isto é, sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Nosso Senhor, falando em aramaico, provavelmente tenha dito: eu te digo, tu és Kefa, e sobre esta Kefa edificarei minha igreja. Jesus, pois, está prometendo a Pedro que ele está para edificar a sua igreja sobre ele. Eu aceito este ponto de vista. Então, segundo William Hendrickson, Pedro é a pedra. É um dos melhores comentários, né, que nós temos aí do Novo Testamento. Dia Carson, em seu comentário, né, sobre Mateus, também concorda que Pedro é a pedra. Esse comentário aqui que eu tenho, os Evangelhos 1, né, ele também defende que Pedro é a pedra. O nosso querido A.T. Robertson, ele também defende que Pedro é a pedra no seu papel de confessor, exatamente como outros aqui falaram, né? Champlin também defende isso. A Bíblia de Genebra faz um comentário interessantíssimo. Ela diz que, se não fosse os exageros da Igreja Católica sobre essa passagem, talvez não se tivesse dúvida alguma sobre essa ideia de que Pedro é a pedra. O problema é que a Igreja Católica ela fez muitos exageros nesse texto e as pessoas querem refutar isso porque é da Igreja Católica, é uma heresia, né? Então a gente tem que refutar, né? Então as pessoas elas já entram no texto querendo refutar. Elas não entram querendo analisar, pensar, refletir. Não, elas já entram com um pressuposto teológico que ela recebeu de uma herança da sua igreja e já vai interpretar o texto daquela forma. Ninguém para analisar, ver se de fato é aquilo, olhar algumas questões gramaticais e ver onde se encaixa melhor, né? Eu, como protestante, eu não tinha nenhum motivo, né, para defender que Pedro é a pedra aqui. Só que o texto ele é tão claro, o contexto, o próprio versículo, tudo que eu mencionei aqui é tão claro que, sinceramente, não tenho como dizer que a pedra aqui é Jesus. Tá? Outro texto, ok, não tem discussão alguma, mas aqui sem dúvida alguma, de fato, Pedro, né? E outros, William Barclay, que é outro especialista em grego do Novo Testamento, ele disse que o texto é claramente Pedro, né? O pronome esta pedra está muito claro, né? E sobre esta pedra, né? Então quer dizer, tudo leva a crer, todas as evidências do contexto, do próprio versículo, do versículo 19, tudo ligado muito a Pedro, tudo sendo falado a Pedro. Pedro é quem está recebendo toda a ação. Sinceramente, eu não tenho como acreditar ou defender um outro lado, certo? Então, essa é a minha resposta sobre o texto de Mateus 16, 18. E uma fala muito importante que William Barclay diz, né? Ele diz que as pessoas não estão preocupadas com a verdade, elas estão preocupadas em defender os seus posicionamentos teológicos sem analisar. Isso é uma verdade. Eu vejo isso o tempo inteiro. As pessoas olham para o texto já com um pressuposto e já interpretam para defender o seu dogma e não para dizer o que o texto está dizendo claramente. Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a todos vocês, espero vocês aí no próximo vídeo, que Deus abençoe a todos e até lá.